Oi, pessoal, estamos de volta para o nosso segundo vídeo juntos. E eu fazer o que aqui? Eu ainda não sei. As coisas aqui são meio assim, é queima-roupa. A gente não edita o vídeo, não corta nada e parece que o que é mais interessante é que o tema é queima-roupa. Ela diz o que a gente vai falar e eu tô aqui. O que vier a gente comenta. Vamos embora. Que bom que ele topa tudo, né? Isso é ótimo. Bem, vamos fazer então uma sequência. No vídeo anterior, a gente falou sobre sensações que provocam mudanças, né? Sobre a questão de nos observar, de prestar atenção nos nossos sentimentos, sobre a questão de parar um momento para nos avaliar, para que assim possamos realmente saber o que está acontecendo aqui por dentro. Foi mais ou menos isso. Então, pensando nesse tema, eu vou jogar aqui o tema e vamos ver se ele me acompanha. Então, eu acho que o tema para a gente dar sequência a isso é agir, né? Porque, logicamente, depois que a gente se observa, depois que a gente se entende, a gente tem que partir para a ação. Porque se não tiver ação, o negócio não anda. É, não é? É, em partes. Se eu tivesse agido, eu não tinha ficado com ele. Porque se depender desse, a gente tá até hoje se conhecer. É, bem, o negócio tá se aprofundando, né? Então vamos lá. Inicialmente a gente conversou sobre essa questão de entender as sensações que nós temos e saber as dimensões dessas sensações, saber que o tempo todo os pensamentos estão vindo à mente e muitas vezes, ou algumas vezes até atrapalhando o olhar para dentro de forma mais profunda, mais intensa, mas distinguir quais são esses sentimentos que levam a gente a um plano de ação realmente eficaz é fundamental para que esse plano seja eficaz, para que esse plano seja um plano de sucesso, né? Um plano que vale a pena ser executado. Então, sobre a ação aí, já quem está indo para o caminho da ação, eu começo dizendo que toda ação ela é válida, porém o que faz mais sentido numa ação é ela, antes de existir, ter sido pensada, ter sido sentida, ter sido planejada, ter sido maturada, ter sido digerida e enfim, né? Que as pessoas aprendam a traçar um plano, traçar pelo menos um caminho, nem que seja a curto prazo, imediato, do que tem que ser feito, mas que se faça. E a outra coisa sobre isso saber que a não ação também é uma ação e muitas vezes mais importante do que a ação em si. Deu para entender? O não agir também é uma ação. Quando você não faz algo, você está fazendo uma coisa tão importante quanto se você estivesse fazendo. Dá para entender a história? Aquele que não está fazendo, aquele que não está fazendo nada, ele está fazendo alguma coisa. E isso não necessariamente é bom ou ruim. Não fazer algo pode ser bom, porque você precisa de um tempo para parar, porque tem um tempo de você fazer alguma coisa, tem um tempo também de Vou você abrir um parar. parênteses nesse negócio. Agora eu entendi porque que ele passou, sei lá, 7 anos pra me notar, minha gente. É, justamente foi não fazer algo, né? Aí não dava nem pra me ver. Não acho que esse foi o caso. Eu acho que foi, porque tu não fazia nada e o negócio não me enxergava. Não, não sei. Eu maturei tanto esse, sabe, esse amor platônico por ele, que a gente vai falar sobre isso, que maturou demais. Foram 7 anos maturando pra chegar até ele. Eu não acho que tem um tempo determinado para as coisas acontecerem. Algumas coisas são Fala isso porque imediatas, não algumas foi coisas são ele. rápidas, outras coisas precisam realmente ser maturadas, elas precisam ser trabalhadas com mais tempo. Isso depende da coisa, do objeto em si, isso depende da pessoa também. Existem pessoas que elas são mais proativas, são mais rápidas, são mais ativas
e estão mais preparadas para serem assim, é uma característica. Existem pessoas que realmente pensam bastante, né? Analisam e refletem. Alguns exageram ao ponto de não fazer e Era isso que eu ia falar. perdeu. Perde um pouquinho, às vezes, o fio, né? Ah, perde o tempo, o time. Esse time, então, às vezes, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Lógico, tem os avechados, que eu sou um pouquinho avexada. Por mim, eu queria que as coisas acontecessem muito rápido. Ele até fala que realmente eu sou muito avexada. Mas existe aquelas pessoas, às vezes, que também, por, às vezes, buscar uma perfeição, ou por buscar um clímax, enfim, o que quer que seja, aquele momento mágico para que as coisas aconteçam, perde o time e aí passa. É a hora H. A hora H, ela não existe, a hora H é agora. E a hora H tem nos relacionamentos que são iguais? A todo momento tem hora H. Mas somos nós que fazemos a nossa hora H todos os dias. Então, hora H, se você está aí esperando o momento certo para fazer determinada coisa, eu devo lhe dizer que não existe momento mais certo do que agora. Então começa fazendo, é no caminho que se desenvolve essa caminhada, né? É fazendo que você aprende a fazer. E quanto mais você faz, mais você fica apto a fazer melhor, mais e melhor, né? É fazendo que a gente vai aprendendo, é fazendo que a gente vai se desenvolvendo. É Porque assim. talvez o grande. Não é problema, que a gente não pode chamar isso de problema, mas assim, a grande dificuldade das pessoas, isso eu falo de mim, de todas as pessoas em si, é talvez muito mais preocupada em alcançar aquele determinado objetivo, em alcançar aquela determinada coisa que, né, que tá ali, almejando, que não se permite essa caminhada dos erros, do aprimoramento, né, dos Tá, encaixes. tá. Eu quero falar sobre isso então. Essa história de ficar pensando, focando, tal, isso em algumas pessoas traz muita ansiedade, né? Porque eu não acredito na coisa em si. Eu não acredito que aquilo que eu quero é o importante. O importante é quem eu sou. Isso sempre vai ser mais importante. Sempre vai ser mais importante do que o que os outros pensam a meu respeito, sempre vai ser mais importante do que aquilo que eu tenha, do que aquilo que eu possua, do que o meu objetivo. Sempre você é o mais importante. Então a vida, aquilo que você é, a sua essência, ela é sempre mais importante. Por isso que foi falado no vídeo anterior. Quem não viu, vai lá e olha lá e vê. E aproveita e dá o like, se gostou. É que é importante a essência da sensação. Se encontrar naquilo ali, saber que aquilo ali está alinhado com quem você é de fato. Aí a coisa toma um sentido diferente. Não é apenas querer fazer alguma coisa. É fazer com um propósito profundo, porque aquilo ali é parte de quem você é. É uma etapa, tá na construção daquilo que você projetou para sua vida, né? Então tá tudo ligado àquilo que você é. Eu não acredito numa história em que as coisas são maiores que as pessoas. Existem pessoas que batalham e correm atrás de coisas, de possuir, de ter, de conquistar, normalmente determinadas coisas que estão bem distante daquilo que traria Realmente a felicidade, realmente o contentamento, estaria alinhado né? com quem ele é de verdade, Justo. né? Então, por isso, pessoas que têm muito dinheiro não Não necessariamente são necessariamente são felizes, felizes, podem ser é. profundamente infelizes. Pessoas que têm determinadas posses e bens e tal, e não significa que ele seja realizado, mas possa ter nele um profundo, um vazio tão profundo quanto o que ele some de bens que ele possui. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Saiba que aquilo que você está em busca, ele está alinhado com quem você é. Aí você vai estar buscando não pelo aquele negócio, mas por quem você é. Você entende essa diferença? Alguém que busca algo como uma meta para alcançar um número, um objeto, um determinado valor, uma determinada coisa, ela tem bem mais facilidade de se perder no caminho, mesmo que conquiste,
de se perder no caminho se aquilo não estiver alinhado com quem você é. Então, acho que a pérola da história, a síntese da história, a pílula da história é descobrir quem você é. Por isso aquele exercício de fazer análise, ouvir a sua voz interior. Agora, quando a gente fala de voz interior, não é lado direito com lado esquerdo, um anjinho com um diabinho, não é nada dessa história não. É um diálogo que acontece num ambiente bem mais profundo do que isso, que faz esse negócio de anjinho e diabinho estar no jardim da infância do autoconhecimento. É uma história que se dá mais no lado e no campo bem mais profundo, espiritual, onde você não fica necessariamente nesse campo conversando você com você mesmo, ou dizendo, você é capaz, você não é capaz, e você nesse dilema. Cara, isso aí, pelo amor de Deus, se você está nesse dilema, você precisa se conhecer bem mais, se aprofundar bem mais, porque um diálogo que traz realmente mudança relevante na tua vida é aquele diálogo que você tem com Deus. Não você com você mesmo, que você está meio que se perdendo ali numa filosofia pessoal diante daquilo que você sabe e conhece ou ouviu falar. Eu acho que um diálogo interno que faz muito sentido para se descobrir, para se conhecer, é um diálogo que você tem com Deus. É estar em constante processo de oração, mas não é aquela oração religiosa, não tem nada a ver com isso que eu estou falando. Eu estou falando de um processo onde você está conversando Uma oração que é uma conversa com Deus, onde você está a todo momento discutindo, compartilhando o que está acontecendo com você, as suas troca, emoções, é uma troca. E alinhando seus pensamentos, seus desejos, suas angústias, suas tristezas, sua alegria, sua esperança, e você vai formando confiança e fé em amor em Deus. Isso vai, esse diálogo de você com Deus, se você olhar direitinho, se você analisar bem, todo mundo sabe disso, mas as pessoas preferem ficar nessa conversa dele com os próprios botões e não coloca Deus no meio da história e perde uma oportunidade de conversar com algo que trará bem mais sentido à sua vida, muito mais sentido, direção, posicionamento, ordem à sua vida. Não é uma conversa, como eu digo, não é uma história, corra dessa história dos dogmas religiosos, essa história não é uma reza, não é nada contra isso aí tem seu momento e tal. O que eu estou falando é de um estado constante de alinhamento dos seus pensamentos com Deus, com o espiritual, é você fortalecer sua vida espiritual para alinhar seus pensamentos junto àquilo que seja o pensamento de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida. E quando você se alinha dessa forma, aquilo que você quer conquistar, quando você está nessa conversa, nesse diálogo, isso começa a tomar sentido, se de fato é bom, nem tão bom quanto aquilo que a um primeiro plano seria interessante. Você começa a separar o que de fato faz sentido do que de fato não faz sentido na sua vida. E é importante trazer ao pensamento que quando a gente consegue ter esse alinhamento com Deus, quando a gente consegue ter esse diálogo com Ele, como a gente está tendo aqui agora com vocês, como você tem, né, a gente tem entre nossos filhos e entre nós dois, e consegue alinhar isso com nossos sonhos, nossos objetivos e assim parece, eu não sei explicar, talvez da maneira como eu sinta, mas o que eu posso dizer aqui, parece que as coisas vão se abrindo, né? Parece que um caminho vai se abrindo em prol daquele seu sonho, quando ele está alinhado. Parece que coisas que você achava que não iria acontecer, porque estava muito, muito distante, humanamente falando, começam a acontecer. Parece que pessoas que você nunca ouviu falar, nunca falou, nunca viu, chegam na sua vida no momento exato, realmente como anjos colocados por Deus, para lhe ajudar nessa caminhada. Então, esse diálogo que a gente falou no primeiro vídeo, que primeiro é um diálogo da gente entender nossas emoções, olhar para dentro, que é o nosso grande primeiro passo. Porque também não adianta eu ir para Deus se nem eu estou conseguindo desembaralhar o que está acontecendo aqui dentro. Eu preciso, né, começar a encaixar algumas coisas. Então, esse segundo passo da gente conseguir trazer esse diálogo
essa conversa, esse abraço, aconchego, amigo, com Deus, é incrível ao ponto de que as coisas humanas começam a andar. Coisas que você nem poderia acreditar. A física quântica fala disso, é exatamente o poder da não ação, é o poder da ação sobre a não ação, é o poder de soltar, deixar a coisa acontecer. E isso é muito espiritual, que é muita fé no negócio, é você colocar muita fé no negócio. E quando há fé, quando há confiança, você não precisa fazer aquele esforço miserável de sacrifício e de trabalho duro e de não sei o que, aquela coisa Desgaste, sobre-humana, como a gente escuta muita. peso, uma cruz. A gente vê muito isso aí em cursos, palestras e livros falando dessa alta performance que é brutal, é uma coisa assim sobre-humana e que tira você da sua naturalidade, de quem você é. Você perde até Sua essência, né? é, Já que é isso? bem, nós somos limitados, nós somos falhos, mas essa confiança, essa fé, ela faz com que a gente consiga atrair as coisas naturalmente. E não que não haja o trabalho, a ação, mas que Ação é naturalmente importante. você vai perceber que você vai deparar-se com as coisas vão acontecer. A partir do momento que você tem esse espírito de gratidão, a partir que você tem esse espírito de generosidade. De plantar, de saber plantar, porque tem muita gente que às vezes não sabe fazer uma boa plantação, né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então você tem que saber plantar. Tem que abrir a terra direitinho, tem que botar a sementezinha, tem que coar, né? Regar no momento certo. Cada coisa tem seu tempo. Tem seu tempo. E essa história de soltar tá ligado à Aquele tempo da atenção. plantação também, se pensar nisso, né? E a atenção que você põe sobre as coisas. Quanto mais, eu costumo dizer, quanto mais tensão você põe sobre algo, mais energia você vai receber contra. Então, quando... Parece que mais você afasta, né? Do objetivo, do sonho, do que quer que seja, né? Mas parece que quanto mais tensão você vai se afastando dele. É interessante pensar nisso. Parece que você acha que... algumas pessoas chamam de foco. Foco é uma coisa. Mas entram num estado desesperado para adquirir, para ter, para conquistar aquilo lá, que em vez de atrair aquilo ali, você parece que afasta. Porque põe tanta atenção no negócio que a partir do momento que você põe aquela atenção, você acha que você vai conseguir por méritos próprios, e ninguém consegue nada na vida por méritos próprios, que não seja essencialmente, que vale a pena, méritos próprios, que vale a pena realmente, sem se perder no meio do caminho ou lá no final, mesmo que consiga, porque nada por méritos próprios tem muito valor. No final das contas, se não há um sentido, e esse sentido quem dá é Deus, esse sentido quem dá é o amor, esse sentido quem dá é a gratidão, esse sentido quem dá é a generosidade. São coisas profundas que parece balela o que a gente está falando aqui, mas que você sabe que é verdade quando você coloca pessoas que corroboram do mesmo pensamento, que são abençoadas da mesma forma, e você percebe que aquilo que você construiu tem sentido porque não abençoa apenas você, mas o outro, o filho, a mulher, o marido, etc, 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 todo mundo ao redor. As coisas passam a fazer sentido quando as ações passam a fazer sentido. Tudo que você faça passa a fazer sentido quando elas estão alinhadas num propósito de bem maior do que você mesmo. Não é? Eu gosto muito sempre de trazer para vocês coisas que acontecem com a gente, porque eu acho que nada mais para dar base a tudo isso que a gente está falando como o nosso próprio testemunho de vida, né? Porque não dá pra gente falar de coisas que a gente não tem conhecimento, nunca aconteceu com a gente, não dá. Então a gente sempre tenta trazer coisas que a gente tem uma vivência, que a gente já passou por algumas histórias. E quando o Antônio estava falando da questão de muitas vezes você botar atenção, às vezes afasta, você botar muito
como ele disse, né? Não é nem foco, é muito só penso naquilo, só quero aquilo. Você parece que vai se afastando daquele sonho. E quando você não coloca Deus no caminho, aí é que sim, você meio que se perde. E mesmo que você alcance o objetivo, parece que você não fez nada, né? E por experiência nossa, foi assim com a gente, né? Quando a gente começou a nossa história, foi bem assim. Então, eu conheci Antônio, eu vi Antônio a primeira vez quando eu tinha 15 anos de idade. E ele não sabia quem era Janaína, nunca nem sabia quem era essa dona moça aí. E eu tive aqueles meus momentos de tensão, lógico, queria conhecer, queria estar perto, queria que ele me visse, queria que ele me notasse. E foi uns 2, 3 anos nesse amor platônico e ele nem... Podia passar na frente dele que parecia que ele não estava ali, não estava existindo. Mas quando eu entendi que eu precisava colocar na mão de Deus todos os meus sonhos, inclusive esse, eu tinha muita convicção que a gente ia ficar junto de algum jeito ou de outro, alguma coisa no meu coração dizia isso, eu descansei, né? Eu teve um momento meu de ação que eu não consegui ter esse naquele momento, porque não era o tempo. É como a gente falou, tem o tempo para cada coisa. E passar quase 7 anos depois, a gente se encontra na faculdade, né? E no primeiro dia de aula, a gente acaba se encontrando de uma brincadeira ou outra e ficamos amigos, né? E estamos juntos, que a gente conta essa história depois. Mas o que eu quero trazer para vocês é que quando você começa a alinhar as coisas realmente com... Elas vão acontecendo naturalmente. Entendeu? Naturalmente. Então, ele não precisou fazer... Eu tive meu momento de ação, né? Mas eu tive meu momento também de conversar com Deus, de acreditar. E as coisas foram naturais. Ele estava morando em Recife, ele voltou para João Pessoa, né? Então, por que voltar? Ele, né? Com certeza, se perguntasse a ele naquele momento, ele dizia qualquer outra coisa menos porque eu tinha que encontrar a Janaína. Mas hoje a gente tem que ter consciência que eu fazia parte da história dele e ele da minha. Então ele necessitava voltar para a pessoa para que a gente tivesse esse momento de encontro. Então é muito importante entender que os nossos sonhos eles são possíveis. Eu não acredito em sonho impossível. Eu acredito em sonhos impossíveis, mas quando eles são sonhados com Deus. Justo. Esses encontros, essa sincronicidade, essa coisa ela acontece naturalmente a partir do momento que você está naquele espírito, que você está naquela direção. Quando você pode não estar vendo nada na sua frente, ou pode achar que a coisa está muito distante, mas elas já estão acontecendo. Quando você começa a alimentar esse pensamento, você vai descobrir que as pessoas não passam pela sua vida por acaso, que os ensinamentos que você tem, por mais difíceis e dolorosos que sejam, todos eles são oportunidades para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para a sua prosperidade, enfim, para a sua evolução. Nada acontece por acaso. Nada. Então, se alimente da vida com um olhar do bem, do amor, com um olhar do otimismo. A psicologia positiva vai falar bastante desse olhar positivo sobre as coisas. A felicidade está alinhada a isso, a olhar para as coisas com esse olhar de gratidão, de generosidade, de bondade e otimista, sobretudo. Quem olha para a vida com otimismo, colhe da vida o melhor que ela tem para dar. Quem acorda de manhã e já fala, meu Deus do céu, que sol é esse? Calor miserável. Ou quando está chovendo, que chuva é essa? Vou sair todo molhado. Ou quando está ventando, que vento é esse? Ou quando tem gente que tem um humor terrível e é complicado conviver com alguém assim, que tudo está ruim, nada está bom. Tem um olhar otimista, olhe para dentro e analise como você tem observado as coisas, como você tem estado presente ou sempre nesse fluxo dos seus pensamentos e não tem dado ouvido à voz do coração, algo bem mais profundo, bem mais espiritual. E eu quero também incluir nessa nossa reflexão de hoje a questão da essência, que a gente vem falando nesses 2 vídeos muito sobre a essência de quem você é e tal, é uma coisa que acontece muito, que é o seguinte fato, que quando você sabe quem você é, quando você se conhece, você não precisa de placa, você não precisa de crachá, você não precisa dizer nem que de você é aquilo. Nem de sobrenome, porque tem gente que o sobrenome,
né? Você não precisa dizer que você é aquilo para que seja. As pessoas verdade. verão em você aquela autoridade. É verdade. Você não precisa dizer, eu sou homem da casa, aqui quem manda sou eu, porque no dia que você disser isso, desculpa, mas você não é. É, é, só o fato de você estar precisando dizer significa que Que você não é. não é. Isso é para as Então, mulheres também do mesmo jeito. da mesma forma, É. se você chega na empresa, aqui quem manda sou eu, porque eu sou o chefe, aqui quem manda sou eu, porque eu sou o diretor, aqui quem manda sou eu, porque eu tenho, Eu porque eu sou o posso, porque eu dono, sou o dono. Tem muita gente que Então, se você precisa dizer isso, eu lamento, mas é porque de fato você não você é. não Você é. pode até ter isso. Você Você pode pode até até ser o dono da Você empresa. pode ter o cargo, você pode ser o cara lá da família, mas se você precisa dizer, você não é. Aquele que é não precisa dizer. É Aquele verdade. que é, ele é. E ele atrai os parecidos, os próximos, os iguais para perto dele. Os diferentes não se sentem à vontade perto de quem é assim. Então, naturalmente, as coisas vão entrando em harmonia à sua volta. Então, você não vai precisar dizer que você é para você ser aquilo. E às vezes você vai passar até despercebido. Porque como você não tem esse afã de dizer quem você é ou o que você tem, você vai caminhando num passo simples. E as pessoas às vezes vão achar você até relevante. Até que perca, até que perca você de vista. É E aí vão verdade. perceber que você fazia bem mais Você aquilo vê que é, parecia, que você né? era Ou que realmente você era muito era. importante e que. Mas como Isso. você não se enchia de si, né? Porque tem gente que precisa para mostrar que é importante, ela tem que se encher, como a gente tá dizendo, que se encher de si. E aí, pessoas assim, normalmente elas preferem mais ser. Ela é pronto. Isso acontece naturalmente. É. Então, e o resultado disso vem surgindo também naturalmente. E a coisa acontece de forma natural, e o que é natural é meio que imperceptível, porque as pessoas estão acostumadas a procurar atalhos. É essa a história. As pessoas querem soluções rápidas, as pessoas querem que a coisa suba de forma miraculosa e aconteça de forma. Não é assim. O maior milagre está na simplicidade daquilo que é feito dia após dia, tijolinho por tijolinho, o pequeno, o pouco, mas que é feito com profundidade, que dará sustentação a coisas maiores que virão. Então, se você tem algo que tem essa constância, que tem esse valor, não se desfaça disso porque você não vê a hora, porque você tem ansiedade de que a coisa aconteça de uma vez, senão você pode pôr tudo a perder. Então as coisas não acontecem do dia para a noite. Sempre olhe com atenção aos atalhos, àquilo que a pessoa vem como uma fórmula milagrosa para que você alcance aquilo do dia para a É noite. Isso igual não fórmulas milagrosas para existe. ganhar dinheiro. Isso Não, não não existe. existe, esse Não negócio, existe. tem vários cursos aí, né? Como você se tornar milionário, Não. como, enfim, pelo amor de Deus, é golpe, não caia nessa, não caia numa conversa fiada que o cara diz aqui no seu ouvido que vai case-se com ele e você vai ser isso, aquilo. Então não caia nessas histórias, porque você precisa primeiro se conhecer, se amar. Se você se amar, se conhecer e saber lidar com você mesmo na solidão, no momento que você estiver só. Quando vier esse príncipe encantado que normalmente as pessoas Amor, tu esperam, foi o meu. eles virão naturalmente. E as coisas vão Ele acontecer nem quando percebeu o você que eu menos falei. esperar. Eu ouvi, mas eu tô aqui, ó, concentrado na galera lá. Quando você menos esperar, as coisas vão acontecendo. E não tem não tem muito glamour a pirotecnia, não tem muita coisa. É simples. É a, são, Acredite na, no são simples. nas ações simples, muitas vezes não ditas, mas praticadas. É aí que está o verdadeiro sentido. As pessoas mostram quem são nas ações, né? Verdade. Naquilo que elas fazem, naquilo que elas não fazem também. Então observe as ações, melhore as suas, se ouça, se julgue, sempre na direção do bem, sempre na direção do amor. Que aí as coisas acontecem. Tá bom para o negócio não ficar muito longo, né? Não é, mas tenho certeza que tá todo mundo gostando, porque eu adoro escutar ele falar. E é isso. A gente fica muito feliz de poder compartilhar um pouquinho com vocês. É que a gente não sabe de muita coisa, né? Mas eu acho que tudo é válido. Tudo que puder acrescentar na vida das Ah, eu pessoas. tenho uma ideia. Vamos fazer o seguinte.
quem estiver assistindo, que tiver perguntas sobre o que a gente falou no vídeo passado, sobre o que a gente está falando aqui nesse vídeo, coloca aí as perguntas, as dúvidas, Nos comentários. ou determinado tema que acha que a gente não entrou aqui, porque a gente está falando o que vem na cabeça. Então, fala aí que a gente pode falar no próximo vídeo e, de repente, atender a questões até que você está vivendo aí e que você queria uma opinião de fora sobre o assunto, ou sobre este assunto, mas que você acha que não foi abordado. Então, manda aí tua pergunta, coloca aí, que a gente vai estar dando uma olhada e vamos responder com certeza. Beleza? É isso. Então, ó, segue as redes sociais da gente. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. Segue a gente lá. Dá o seu like pra gente poder continuar contribuindo com a sua vida e poder abençoar também outras pessoas. E compartilhe o nosso vídeo, a gente vai ficar muito feliz. Vai ou não vai? É isso. Eles Beijo, coração? cheiro, tchau, até a próxima.